Olá, tudo bem? Estamos iniciando o nosso programa nessa sexta temporada. Olha como o tempo passa. Esse é o sexto ano que a gente vem fazendo o podcast. E é o terceiro episódio desse ano. Pessoal, existe uma diferença entre empreender e construir um negócio que ganha o mundo. Muitos começam, poucos conseguem estruturar, crescer, sustentar resultados em nível internacional. Seja muito bem-vindo ao Kaizen e Inteligência Artificial, Gestão para a Vida e Negócios, o podcast do Instituto Kaizen de Empreendedorismo e Autogestão. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo, gestão, liderança feminina de alta performance. Recebemos Fabiana Franceschi, sócia fundadora da Nacional Ossos, empresa brasileira que atua em mais de 50 países, mostrando que é possível sair do interior e construir um negócio global com estratégia, disciplina e consistência. Fabiana, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo ótimo, Júnior. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui, muito bom partilhar a história, né, da minha vida, a história de que acreditar, levantar e fazer dá resultado. Que bom, é isso aí. Hoje a gente vai ver muita coisa e perceber, né, que essa, vamos dizer, a situação de hoje, né, na verdade é uma medalha, vamos dizer assim, como a gente, eu estou pensando isso, porque quando eu faço um campeonato, a vitória do campeonato é simplesmente a medalha, mas a conquista ela foi durante muitos anos feita, né? Durante todo um período. E é isso que a gente vai falar aqui. Eu queria então que você começasse falando para o pessoal aqui, que por sinal, você que está assistindo, escreva, faça sua pergunta, coloque o seu joinha, porque a gente precisa, e também compartilhar o nosso programa. Quem ainda não segue o nosso canal, comece a seguir, porque a gente tem muitos programas muito interessantes. Então, Fabiana, é o seguinte, você, claro, todo mundo inicia, ainda mais aqui no interior, você me conta essa história, que é uma história bastante legal, né? Porque também tem o Paulo e tudo mais, né? De vocês juntam e fizeram e construíram o que hoje é, né, uma coisa muito diferenciada no mundo do empreendedorismo. Como é que é? Bom, então, essa história é de uma menina que gostaria de ter feito arquitetura, não fez, teve a oportunidade de fazer FATEC, aqui em Jaú, começando a faculdade de administração de sistemas de navegação fluvial, um curso novo, um desafio, já era algo totalmente diferente. Fiz o curso de navegação, o Paulo também, meu sócio, meu marido, né? Na época a gente namorava, e terminando a faculdade a gente teve a ideia de fazer um barco de turismo aqui para o Tietê, para a região. Fomos aprender a trabalhar melhor com os materiais, porque na faculdade se aprende a parte de projeto, de administração, mas os materiais mesmo, né? Então, fomos para São Paulo, começamos a aprender fibra de vidro, a gente tinha a intenção de fazer um barco estruturado com poliuretano por dentro, então também tivemos contato. E, voltando para treinar, começamos a fazer estatuetas, anjinhos, pecinhas de resina. Pegava em casa a coisa da minha mãe, da mãe dele, aqui, começamos a reproduzir. Nisso, começamos a vender. Foi um sucesso e a minha ligação com a arte se realizou ali um pouco, né? Porque aí a gente criava, pintava, então, querendo ou não, eu tinha essa ligação. E, numa dessas vezes, a gente vendendo, eu tenho muito orgulho de dizer, a Carol Pengo veio aqui a semana passada, o programa passado, acho que foi, e maravilhoso. E a gente encontrou com o Beto, pai dela, e ele viu nossas peças e perguntou se a gente que fazia ou não. A gente falou que sim. Falou, então, e se eu der uma peça, vocês reproduzem?
vamos lá, vamos tentar, né? O desafio, de novo, a gente comprou mais um desafio. Começamos a reproduzir, no começo, algumas peças para eles, e aí o mercado de ossos era muito carente para poder treinar as próteses que eles produziam e tudo. No Brasil, eles treinavam com cabo de vassoura, com várias coisas assim que não faziam sentido, cano de PVC e tal. Então, faltava esse material que era só importado. E aí, desse desafio, por coincidência, né, por sincronicidade, o poliuretano que a gente usa dentro do barco, a fibra de vidro que a gente usa, deram origem aos começos de molde, e os ossos são feitos de poliuretano. Sei. Que bom, que interessante, então, foi né? assim. Eu não conhecia essa história, não. Foi acreditando no desafio, levantando, fazendo, buscando. A gente está falando de 1994, 1995. 30 anos. Sem internet, páginas amarelas para buscar conhecimento, Barça, que nem o Paulinho falava, né? As enciclopédias para a gente ver. Então, é uma outra história, muito diferente do que hoje a gente pega o Google e está tudo ali, né? É verdade. Vinícius, eu não sei, mas aqui, só para ver um probleminha técnico, o chat não estou enxergando aqui. Mas é o seguinte, até o Paulo Costa está aqui, o seu marido, tá? E ele vai, né, tá de olho aqui na gente, que também é um dos grandes responsáveis por todo esse trabalho de vocês e esse sucesso. Mas, então, que interessante. Você vê que o empreendedorismo, então, é realmente essa garra, né, de você começar a fazer algo. Vocês começaram a fazer barcos e a utilização do material acabou gerando oportunidades. Isso é muito importante dizer, porque tem muita gente que fala, como é que eu começo o empreendedorismo? Comece fazendo alguma coisa, porque as oportunidades vão surgir. E foi o que aconteceu com vocês. E vocês abraçaram aquela oportunidade naquele momento, há 30 anos atrás, e aí foram, então, desenvolvendo isso, não só, claro, vamos dizer assim, com o Beto Pengo, né? Mas eu sei que também vocês começaram a desenvolver materiais também para uso na educação, né? Em universidades. Isso. Ele só deu a ideia, ele falou que ele estava precisando na empresa dele e era o que as outras empresas do Brasil também precisavam. Entendi. Então, o nosso produto, ele é um produto didático, exclusivamente didático. Ele serve para treinar médicos, dentistas e veterinários. Então, em vez de treinar numa população carente ou só na faculdade, né, em esqueleto, alguma coisa assim, eles podem fazer o treino com um material nosso que é extremamente apropriado, pode ser transportado para qualquer lugar, possibilita hoje, depois do Covid, então, os treinamentos online, você pode ter o osso em casa e acompanhar o que está acontecendo ali e fazer o treinamento na casa, né? Que antes era só em laboratórios de anatomia. Sei. Aí é um ambiente controlado, para você poder usar um cadáver, é muito mais difícil. Que bom. Olha só, e você, é claro, durante todos esses anos, todo empreendedor enfrenta muitos desafios, porque você tem a ideia, você vai e executa, e essa execução, como é sempre um desafio, uma coisa nova, inovadora, você encontrou barreiras, dificuldades e foi superando com o tempo. A gente está no mês de março, o mês também da mulher, né? Então fala um pouquinho disso, como que foi você, como encarar isso, ter esse peito no sentido de ir à luta, né? Eu tenho certeza que o Paulo foi um braço direito, né, junto com vocês foram. Mas conta um pouco dessa vida de você, mulher, enfrentando o empreendedorismo. Olha, por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, por trás de uma grande mulher tem sempre um grande homem, por trás de uma empresa tem sempre uma equipe, né? Eu costumo dizer que a gente não é uma empresa sozinho, a gente precisa, e a equipe é o que constrói essa fortaleza de uma empresa. Mas, como mulher ali, a gente começar,
eu sempre encarei com muita naturalidade. Eu nunca tive, eu nunca me coloquei. Eu acho que é muito isso, né? Num lugar menor ou maior do que homem ou do que ninguém. Então, para mim sempre foi muito tranquilo e eu sempre trabalhei com isso com naturalidade. Porém, vocês assim dividem, por exemplo, o Paulo é mais comercial, você é mais técnica, alguma coisa assim, mais administrativa, mais humana? O Paulo fica mais com comercial e produção, e eu fico mais administrativo financeiro. Perfeito. Gosto mais da parte da burocracia, que bom, isso também do dinheiro. complementou, Sim, né? mas as decisões em gerais são as principais decisões são feitas no começo nós dois, depois a gente tem mais 2 pessoas ali que são nosso esteio. Hoje os meninos participam em alguma coisa também, então isso traz muito conforto para a gente. E principalmente nos momentos mais difíceis, quando está só o casal ali, às vezes a gente precisa de um desempate, de uma pessoa de fora, de uma pessoa que esteja centrada e não esteja envolvida na emoção da questão. Então, isso é muito importante. E depois de casada, com filho, com essa coisa toda, a gente vê que a mulher ela agrega mais funções. Por mais que a gente divida muito tanto a administração da empresa como a casa, o cuidado com os filhos, mas eu acho que a mulher fica muito ligada, né? Eu sou bem mãezona, assim, então fica o tempo todo prestando atenção, ligada, então acaba sendo um pouco mais desgastante do que o homem que muitas vezes consegue pensar só ali na questão da empresa e resolver aquilo. Então, se saiu da escola, se voltou, se está fazendo alguma coisa, né, o tempo todo assim. Então, acho que acaba sendo uma jornada um pouco maior. Mas, para mim, é a única diferença mesmo. Que bom. E, realmente, né, é uma empresa familiar, né? A princípio, você, o Paulo, e agora você está me falando dos seus filhos. E como é que é justamente isso? Então, vamos tentar assim. Vocês, dentro de casa, você procura mudar a conversa ou continua... porque hoje a gente fala muito, vê falar as duas coisas, né? Pessoas que falam assim, precisa separar o lado profissional com o lado pessoal, então não se deve comentar. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que comentam que as coisas não se separam, você precisa conviver. E quando você gosta daquilo que você faz, mesmo que você converse sobre aquele assunto da empresa fora de hora, em casa, ela não é uma coisa desgastante, é uma coisa até prazerosa. Como é que é no teu caso? Eu acho que, como a gente é uma empresa muito criativa, até fora de hora que vem as grandes ideias, as grandes soluções, né? Então, com certeza a gente não separa casa e empresa. A gente costuma levar, sim, busca, principalmente nos momentos de crise, nos momentos mais de maior dificuldade, de maior tensão, busca deixar mais na empresa, evitar falar, olha, agora é outra hora, mas, como você falou, quando a gente está num momento gostoso, num momento criativo, num desafio de um novo projeto, uma coisa que está sendo implantada, aí você acaba, né, envolvendo. Né? E sempre me perguntam essa questão, né, de como é trabalhar com o marido e ter esse tudo junto. A gente sempre teve um pensamento muito alinhado, então isso facilita muito. Como eu falei, quando a gente diverge no pensamento, a gente busca outras pessoas que nos ajudem a desenrolar isso para evitar que a gente entre em conflito. Entendi. Mas eu vejo assim que foi muito bom. O fato da gente estar junto, a gente sabe o que está acontecendo com o outro. Então, você acaba respeitando mais. Está nervoso porque está passando por isso, ou está feliz, ou está... Então, acabou sendo muito, muito bom. Entendi, que bom. Entendi. Então, quer dizer, vocês sabem, acabam tendo que lidar muito com as emoções, né? Com identificar, saber aquele momento, por que eu estou com raiva, por que eu estou com feliz, e aí saber, além de se identificar a situação do companheiro para poder... como você falou, respeitar no sentido, né, falar, opa,
esse é um momento que ele está assim, vamos, né, o que eu posso fazer para ajudar? Eu acho que sempre existe isso daí. Sendo assim, aí eu queria te perguntar, mas antes disso eu estou vendo que já tem pessoas aqui querendo conversar com a gente. Tem a Fátima Nunes, que falou, história incrível. Opa, um abraço para você, Fátima. Roberta Guera, Frazon, olha só, a Roberta também aí mandando um sorrisinho, uma carinha no emoji. E colocando, maravilhosa, olha só, que bom. Pessoal, você está assistindo, faz aí, é gostoso a gente ter esse retorno de vocês. Então, Fabiana, é o seguinte, olha só, vamos lá. Empreendedora, criativa, parceira, família, já incluindo os filhos, quer dizer, um pessoal realmente engajado, focado. Mas, vamos assim, como tem esses 30 anos que houve uma evolução, um crescimento, como que chegou algum momento onde você, ou vários momentos, que você percebia que estava ainda improvisando e que aí você percebeu, nós precisamos profissionalizar, precisamos ter uma gestão mais criteriosa, mais técnica, talvez com profissionais de outras áreas que viesse a acrescentar. Como é que é esse processo? Ou não? Ou vocês sempre teve um planejamento, a coisa aconteceu muito certinho? Com certeza não. Numa empresa que não existia nada, que a gente criou tudo, criou molde, modelo, material, produto, tudo, foi muito improviso, né? Mas é incrível que a gente, por mais que sempre improvisasse, começou improvisando e acreditando em algo que nem existia, a gente sempre buscou essa padronização, sempre buscou fazer os procedimentos para que um dia alguém pudesse fazer, a passar isso para frente para os próprios funcionários. Quando a gente começou a ter funcionário, a gente demorou um pouco, no começo era só eu e o Paulo mesmo, e a gente demorou para ter alguém para nos ajudar. E o primeiro funcionário foi o pai de um amigo, que a gente confiava. E o segundo funcionário, que foi o primeiro assim de fora, contratado, está com a gente até hoje. Olha, que beleza. Então, foi muito improvisado, mas sempre buscando já a padronização. E porque naquele momento vocês também não sabiam até que ponto vocês iam chegar. Nunca imaginamos Nunca onde imaginava. A gente ia chegar. Então, realmente é uma situação que você sabe que o que eu digo muito, e eu tenho um grupo de amigos, mentores, né? Já estou fazendo juntamente com o Flávio Augusto, o Joel Jota e o Caio Carneiro, e a gente conversa muito e fala que hoje o importante, porque na bandeira tem a ordem e progresso, né? Que o ideal é a gente ir atrás do progresso e depois a gente põe em ordem. Porque se você tentar pôr em ordem e a coisa não for, de repente você pode perder muito com isso, né? Então, progresso, que pelo que você está falando, eu lembrei disso, porque pelo que você está falando é isso, né? É o progresso, então gera o improviso, porque a coisa aconteceu, às vezes planejada e às vezes não planejada, e aí você tem que pôr em ordem. E vai estruturando. Aí você vai crescendo e vai pôr em ordem, né? E aí, quando a gente começou a ser procurado por grandes empresas, e depois a busca internacional, então a gente, mais ainda, processo, qualidade, né, repetibilidade. O nosso produto, a gente costuma dizer que é um produto a serviço da vida, ele ajuda a salvar vidas, então tem muitas peculiaridades, muito... tem que ter muita certeza do que você está fazendo ali. Sim. E é curioso, porque como essa era uma cultura já nossa, um valor, né, de buscar e de buscar excelência e de já ir plantando, há um tempo atrás, por exemplo, a gente resolveu buscar o ESG. Não porque pediram, né, sustentabilidade, o selo de sustentabilidade, mas porque a gente acredita nisso. Faz parte da minha essência já, como bandeirantes, como
amante da natureza. Tá alinhada com o seu propósito. Do meu planeta, sim. Está ligado com o meu propósito. A gente foi buscar o selo DSG e, na primeira análise, ali, na primeira certificação, a gente já saiu com selo ouro. Olha. A gente já tinha 14... Quer dizer, você já tinha essa mentalidade. Então, assim, você vê, a gente já vai estruturando quase que automaticamente, né? Aconteceu algo novo. A cultura da empresa você já vai construindo com a sua essência. Com a solidez, Que bom, isso é muito importante. E saber aqui, ó, que também tem a Michele. Michel, né? Michele. É Michele? É Michele, com 2 L. Obrigada, Michele. Que está também dando aí um abraço para a Fabiana, dizendo que ela é sempre inspiradora. Né? E tem aí a Yasmin Godoy, que diz mulher admirável. Obrigada, meus Muito amigos. bom. Vamos lá, gostei desse negócio de mentalidade, né? Porque teve um momento que você, né, e o Paulo teve que mudar, vamos dizer, a mentalidade no sentido assim, eu não sou mais uma empresa de mercado local. Eu sou a nível Brasil e depois a nível internacional global. A cabeça, como é que é? Vocês foram criando isso? Porque a gente percebe que tem muitas pessoas que não mudam a mentalidade e perdem essas oportunidades. Até poderiam alcançar o que vocês alcançaram. Então, como foi o processo de vocês estarem enxergando? Vocês são desprendidos, eu sei, o Paulo vai para Portugal, vai para não sei o quê, ou seja, vai buscar novos horizontes. Como é que é? Olha, como em vários outros momentos da empresa, o pedido chega para nós. Então, eu também acredito muito na espiritualidade, na sincronicidade, como eu falei agora há pouco, e começaram a vir, nossa, mas esse produto, a gente precisa muito desse produto, não é só aqui no Brasil, fora do Brasil também. E aí, quando você para e você olha para aquilo e vê que o mundo pode ser o quintal da sua casa, e você começa a parar de perguntar, será que eu vou, será que eu posso? E você começa a perguntar, como eu faço isso? Aí a mentalidade vira e você vai em busca desses ideais, desses sonhos, desse aprendizado e de mostrar ao mundo o produto, a sua expertise, o seu dom. E aí, então, você acaba vendo essa oportunidade com até uma certa naturalidade, então, porque, pelo que eu percebi, o trabalho que você já fazia 11 anos, né, que você atingiu o mundo, você já não tinha uma qualidade, essa preocupação de sustentabilidade, ou seja, para você ter o selo, você logo foi aprovado, ou seja, já tinha uma gestão, uma cultura dentro da empresa. Uma governança. E isso tudo, então, com certeza, foi visto, né? Foi reconhecido, vamos dizer, pelo mundo, né? Pelas empresas, e falaram, eu quero esse produto. E aí, mais uma vez, a gente compra o desafio e fala, tá bom, como que é? Eu vou fazer isso, né? E vou aprender. E aí surge desafio, tenho certeza, de coisas novas, né? Então, vocês fazem isso, dá para fazer isso também? Como é que é? Nossa, o tempo todo. O tempo todo, as pessoas... Isso é a parte do Paulo, que, inclusive, é o que move ele, que ele gosta, o desafio, né? Porque depois que aquilo foi para a rotina, ele passa para a produção, ele quer criar coisa nova. E tem muitos produtos da nossa lista que são produtos únicos no mundo, que só a Nacional Ossos faz no mundo. Então, tem manequins de modelos de coluna, de cirurgia de quadril e pés com deformidades, tem materiais que são únicos e muitas vezes a gente fala assim, não, eu vou parar, eu estou cansado, e como é que vai parar se isso não vai ter no mundo quem faça? Então, é muito legal. E muitos médicos, muitos formadores de opinião, quando eles desenvolvem uma técnica nova de cirurgia,
seja do que de odontologia, ou de ortopedia, ou na área de veterinária, e eles não têm como ensinar e como treinar, eles vêm nos buscar. Agora, há pouco tempo, a gente está com um grande neurocirurgião ao nosso lado, que estava precisando do modelo que ele faz uma técnica muito inovadora, tem pouquíssimas pessoas no mundo treinadas, e para treinar, acho que entra atrás da órbita, né, Paulinho? Entra atrás da órbita, e como você vai treinar isso direto numa pessoa? Então, eles usam o cadáver, tudo, mas precisa de mais treino. Então, nós estamos desenvolvendo um modelo novo para eles fazerem essa cirurgia agora. Então, isso, a gente fala muito para a nossa equipe, para os nossos colaboradores. O produto que você faz, muitas vezes, você, alguém da sua família, os seus animais, foram salvos ou estão melhores, né, recuperados de algum trauma, de alguma cirurgia, porque o médico que te cuidou, que te operou, tinha sido capacitado e treinado com o produto que você faz, em Jaú. Então, importantíssimo isso. Que bem. Para você ver, né, que como tem coisas surpreendentes, né? Muitas pessoas não sabem de toda essa história, né, que está aqui, próximo de Jaú, está em Jaú ou próxima, e não sabe de tanta história aí das coisas que acontecem por aqui. Até, na verdade, o Paulo precisa estar aqui. Nós precisamos fazer uma segunda conversa para o Paulo também contar. Você foi convidada só né, a Fabiana, por quê? Porque é o mês da mulher, né? Esse mês nós tivemos só mulheres. Pessoal, olha só. Como você está falando, uma coisa que gerou também curiosidade é o seguinte. Que o mundo, claro, exigiu de vocês muito trabalho, muito criatividade, busca, resolver problemas que geraram resultados. E qual, vamos dizer assim, o preço, né, que vocês pagaram para ter essa conquista, vamos chamar assim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nada vem de graça, né? Eu sei. Muita gente pode até falar assim, nossa, olha lá o Paulo, olha que sorte que ele tem, né? E aí a gente sabe o que é essa sorte, né? Então eu queria que você falasse como é que assim, o preço disso. Muitas vezes você deixou, que nem você falou, tem preocupação com seus filhos, às vezes deixou de fazer uma viagem com eles. O que você, às vezes, você falou assim, puxa vida, isso me custou alguma coisa? Acho que o primeiro preço que a gente pagou foi de todo mundo olhar e falar que a gente era louco, né? Porque você imagina a própria família, todo mundo. Porque imagina você falar assim, eu vou começar a fazer osso de cachorro. Não. Osso do corpo humano para médico treinar. Mas quem faz isso no Brasil? Ninguém. Quem faz isso no mundo? Eu conheço mais uma empresa. E vocês vão fazer como isso? Não sei, nós vamos desenvolver técnicas, tecnologias, produtos. Porque vocês nem sabiam o tamanho desse mercado. Não. O pai do Paulinho, né, tem uma passagem que ele fala assim, gente, olha aqui, olha em volta, quem daqui desse lugar vai comprar um osso? Né? E a gente, então, a primeira coisa foi lidar com o desafio mesmo de provar para nós, que era desconhecido, e para o mundo. Né? Então, foi inicialmente até para as pessoas próximas. Pagamos o preço de todo mundo duvidar de nós. E quando as coisas foram andando e tudo, com o passar dos anos... eu acho que isso é o que qualquer empreendedor, qualquer pessoa que faça o seu trabalho bem feito, acaba pagando, porque foram muitas horas de empenho, é muito estudo, são muitos eventos que a gente acaba perdendo, da família, são muitos aniversários dos meus filhos que eu acabei estando fora, principalmente do Lucas, que está aqui, que era em novembro, que tinha uma feira fora, que vira e mexe, assim, muitos aniversários dele a gente comemorou antes ou depois porque estava fora. E isso faz parte da vida, do crescimento, do entender que o comemorar é comemorar
todos os dias ou no dia que puder e que a gente tem que ganhar algumas coisas, perder outras, né? Fazer uma escolha, são decisões, Sim, né? decisões. A gente tem muitas decisões e quando a gente percebe que tem muitas famílias que dependem da gente, tem os colaboradores. Sim. Então, eu tinha a minha família que dependia daquilo e mais 80 famílias ali só dos colaboradores próximos, fora, né, fornecedor. Sim, e tudo que a gente movimenta. Então, você acaba que aquela responsabilidade te faz ter escolhas ali e acaba perdendo muita coisa, mas ganhando outras. Sim, com certeza. E eu acho que o maior ganho, né, você vai poder confirmar ou não, é esse de você conquistar um propósito, né, de você ter feito talvez até uma coisa como foi assim, até imagino que não era nem um sonho no começo, que vocês nem imaginavam onde ia chegar. Mas com a construção, que nem a gente diz no Kaizen, é um passo a passo, né? Então, por exemplo, talvez você imaginasse, o mês que vem vamos ver se a gente conquista isso, né? Daqui 6 meses vamos ver se a gente faz isso. E aí é como talvez um GPS, né? Quando ele não mostra para a gente o caminho todo até o final, né? A não ser que você coloque ali reduzido, mas você sabe, vira esse quarteirão, vira o outro, eu acho que foi mais ou menos assim, vocês foram crescendo, né? Como é que é? Você Com certeza, o que eu quero dizer assim, vocês perceberam que não adiantava atropelar. E se vocês atropelaram algumas vezes, vocês perceberam, recuaram e falaram, vamos com calma. Existe isso? Com certeza. A gente costuma dizer, né, step by step, passo a passo, passinho a passinho. Vou até ser mais cautelosa, principalmente quando você está entrando num terreno que você não conhece, que você não sabe o que vai acontecer. A gente, como eu falei, acabou desenvolvendo os produtos, desenvolvendo as metodologias. Então, tudo aquilo era muito demorado, era muito... E aí, quando a gente conseguia... Não vou sair fazendo uma loucura. A gente sempre muito estruturado, pensando, programando. Sempre trabalhamos com capital próprio, isso é muito importante. Então, isso já mostra o quanto a gente foi... Pé no chão. Pé no chão, sim. E bem estruturado, né? Pensativo ali, programado para poder fazer as coisas. E como você diz... os riscos e decisões que vocês tiveram eram calculados, né? Sim. Isso que é importante. Por mais que fosse desconhecido. Sim. Quem já fez isso? Não sei, nunca vi, mas o que eu posso fazer com o que eu tenho na mão, com o conhecimento que eu tenho? E se não der certo, não vai ser uma coisa Exatamente. que vai pesar Tanto que a muito. gente passou pela pandemia com muita tranquilidade, eu diria assim, porque a gente tinha essa estrutura por trás. Então, a gente já tinha site desde 1999, logo que começou a ter lojas online, a gente já colocou nossos produtos online e nessa parte da pandemia a gente fortaleceu tudo isso, então a gente acabou naquela época virando o nosso farol para fortalecer ainda mais a empresa para quando o mundo recomeçasse. E isso foi bem o exemplo dessa consistência, da resiliência, de estar sempre buscando ali fazer tudo muito bem planejado. Que bom. Olha só, o Reginaldo Costa, grande Fabi, grande abraços europeu. Nosso parente parceiro seu, lá, nosso parceiro lá de Portugal. Costa. Do pessoal, dos parceiros, dos portugueses, dos Costa. Esse é a parte do staff de Portugal. Que bom, então nós estamos sendo assistidos Com certeza. em Portugal, muito bom. Deixa eu te falar, aí você está falando isso, aí começou a me surgir um monte aqui de coisas que é importante hoje em dia, é muito falado em liderança, e hoje o tema é a liderança, caso até feminina. E vocês então foram evoluindo, como você falou, você teve o teu funcionário número 2, está até hoje lá. Teve um momento que você tinha 10, 20, 30, você chegou a falar em 80 famílias, isso e aquilo. Como que é essa liderança, né? Como que é? Porque é o seguinte, as pessoas às vezes, né, ainda tem pessoas que confundem liderança com a chefia, né?
E eu tenho certeza que você tem uma forma humanizada, inspiradora, tanto é que até escreveram aí, né, que você é inspiradora, que faz com que os seus liderados façam aquilo que você quer com muita satisfação. E isso também gera responsabilidades, né? Porque o líder, se ele não tiver responsabilidade, essa liderança não se sustenta. Fala um pouco sobre essa capacidade de liderar, além de ser, né, uma líder feminina. Eu não gosto muito de separar feminino e masculino, mas nós estamos no mês de março, né, é uma tendência. Mas independente disso, porque a liderança, né, pode ter um perfil diferente, o feminino, o masculino, mas de qualquer maneira as pessoas elas vão se motivar e vão se inspirar a fazer, não por ser mulher ou por ser homem, não é? Mas eu acredito que a liderança é algo que ele precisa de uma melhoria contínua, de uma busca contínua e de quem se importar com o produto, com a empresa, com a equipe, tudo está ligado. Um grande líder ele não consegue olhar para uma porta só. Ele tem que estar antenado com tudo. Eu percebo que eu tenho uma grande rede de apoios, tanto aqui como em Portugal, que isso é muito importante. Mas, assim, eu busco mesmo me inspirar, tanto ser inspiradora, mas me inspirar por outras grandes mulheres, grandes homens, grandes. Eu tive grandes exemplos na minha vida, tanto de mulheres como de homens, na minha família e na minha criação. Tive a Evelina Meyer, que você conheceu, a Evelina do MEI, a minha tia Roseli, meus avós. Minha avó foi uma mulher já... que foi professora, que deu aula fora, então já me inspirou muito, minha mãe, meu pai, então meu avô, né, construindo, então eu fui sempre observando isso e busco constantemente, né, o que se requer, o que a equipe está requerendo, o que o momento está requerendo, para que a gente faça essa melhoria contínua no ambiente, em tudo, para que liderar não é obrigar, né? Liderar é você fazer com exemplo. Muito bom, fazendo com exemplo. E esse exemplo é interessante, né? É importante porque você sendo exemplo, o que acontece também? Eu tenho certeza que você faz com que os seus liderados também tragam soluções. É importante disso, né? Porque muitas vezes tem líderes que são centralizadores e quer ele resolver tudo e trazer solução e quer que, vamos dizer, os liderados só executem. Mas é importante, né, a gente criar novos líderes também, né? Fazer com que surjam novos líderes para que tudo cresce junto. E você falou uma coisa interessante também, sobre esse lado familiar de vocês, né? Meu pai sempre foi muito amigo dos Franceschi e sempre admirador, né, do povo italiano que veio para cá, que venceu, né, e tem toda essa história linda, 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 de muito trabalho e conquista e reconhecimento, né, por todos nós, né, que deu uma família que venceu, veio, né, no Brasil e venceu. E aí eu queria perguntar para você o seguinte também, vamos pensar assim. Claro que hoje, depois de mais de 30 anos, né, fazendo aí esse trabalho, você tem outra cabeça do que quando começou. Vamos imaginar que se você fosse começar com a cabeça de hoje, tem muita coisa que você teria mudado, ou você, tipo assim, você também pode acreditar que você tem essa cabeça hoje justamente pelo que você passou. Sim, né? Isso eu acho que não tem a dúvida. Mas tem algumas coisas que... É mais assim, na verdade, essa pergunta para você aconselhar. Aquele que está começando, o que ele poderia ter de habilidades, buscar conhecimento para encurtar o caminho? Olha, eu acho que estudar muito, a gente tem que buscar constantemente o conhecimento. Hoje está tudo muito mais fácil, porque a gente consegue muita coisa online.
mas a energia humana é muito importante. Então, se a gente puder estar perto de grandes pessoas, de buscar estar ao lado, ter essas pessoas ao nosso lado, seja com um curso ou com uma contratação, né, de uma equipe, de profissionais na equipe que dão sustento, isso é muito importante para você conseguir fazer até o que... A gente não tem todas as capacidades, né? Todo o conhecimento. Então, quando a gente agrega pessoas que têm o conhecimento que nos falta e fortalece essa equipe, é muito, muito importante para ter uma empresa que tem tudo para dar certo, para ser estruturada. Você acreditar, trabalhar, mas buscar agregar tanto o conhecimento em você como através de outras pessoas. Muito bom. Olha, eu acho que isso aí é uma característica muito positiva mesmo do empreendedor, essa visão de você compor com recursos humanos, porque a gente tem que dizer, por mais que existe máquina, tem tecnologia, sem o ser humano a coisa... O recurso mais precioso, né? É o mais precioso, é isso? Isso mesmo. E o que você acha, então, nesse mundo, né, de mais tecnologia... O que as pessoas... Porque tem pessoas que já ficam com medo, falam assim, eu vou ser substituído. O que você acha daqui para frente, né, com inteligência artificial, com robôs? O que as pessoas elas precisam começar a olhar, no sentido assim, buscar, para que ela não seja repetitiva e não seja substituída, né? Porque tudo que repete... ela pode ser substituída pela inteligência artificial, por exemplo. Agora, quando você cria, a coisa muda. Como é que você indica para essas... Nossa, você entrou numa coisa agora que eu gosto muito, porque eu penso isso constantemente, principalmente quando a gente faz entrevistas, né, para contratar outras pessoas. E a primeira coisa é a pessoa ter autoconfiança, é acreditar nela. O mundo não vai ser... As pessoas não vão ser substituídas. As boas pessoas não vão ser substituídas. Aquela que está ali, que tem motivação, que tem disciplina. E disciplina é o que você faz quando ninguém está vendo. A pessoa que está preparada para dar para receber, ela não quer receber sem ter feito nada, né? Não estou falando nem receber de dinheiro, não, estou falando receber de reconhecimento, receber elogio, receber da própria vida o retorno de tudo que ela está fazendo. Então, quando a pessoa... ela acredita nela, quando a pessoa dá o melhor dela, não há o que no mundo substitua. Não tem outra pessoa, não tem outra máquina, não tem outra nada. Mas, para isso, ela precisa fazer. Então, é o dar para receber. Eu vou dar o meu conhecimento, eu vou buscar mais conhecimento, eu vou estar atualizado. Hoje em dia, às vezes as pessoas falam assim, não contrata porque é muito novo, ou porque é muito velho. Na nossa empresa, a pessoa tendo capacidade, ela vai ser contratada. Agora, se chega uma pessoa que fala, mas isso eu não aprendo, isso eu não faço, isso eu não gosto, aí já não dá. Então, não é a idade, é o limite de cada um. Sim. É a vontade de cada um, é a motivação. Quando a pessoa chega, olha, isso eu não sei, mas eu vou aprender, está dentro. E não tem que ter medo, não. E eu brigo muitas vezes até com pessoas da minha idade que vêm, porque eu estou mudando de carreira, eu estou mudando de emprego e está muito difícil, porque eu tenho 50 anos. Eu falo, a vida está começando, tem gente que entra na faculdade com 80. Só que assim, chacoalhe, vai fazer. Perfeito. Né? Continua. A gente estava conversando aqui e o Júnior estava me contando da história dele, do campeonato, né, de karatê do ano passado que ele venceu. Que gostoso. E ele falou, mas eu treino desde os 6 anos de idade, até que chegou a hora. É sobre isso. Perfeito. É sobre continuar todo dia, um pouquinho de cada vez, e acreditar e buscar. Então, o que eu posso modificar se eu não consegui ontem um contrato, uma chance, não é culpa da inteligência artificial ou da outra pessoa, é minha. É o autoconhecimento, é a automotivação. O que eu vou fazer para mudar isso na minha vida? Né? Muito bom. Anotei um monte de coisa aqui que você falou.
E eu também me identifiquei com você quando você falou aí de até fazer faculdade, porque eu lembrei, o meu pai, apesar de ele ter se formado em economia no Mackenzie, logo moço, na idade dos 20 e poucos, ele entrou na faculdade de Direito aqui em Jaú, quando começou, com 70 anos de idade. Olha que coisa mais linda. Saiu até na Folha do Estado de São Paulo, saiu, né, que ele tinha entrado na faculdade com 70 anos. Mas por quê? Não era nem para ele trabalhar com isso, porque já estava, mas para ampliar o conhecimento, ampliar as amizades. Tem pessoas que estudaram com ele, né, muito mais jovem que ele, e mais jovem que eu até, e vem falar, nossa, seu pai lá na classe era um barato, que não sei o que ele cantava na sala de aula. Então, ou seja, essa ousadia. Então, ó, eu coloquei aqui, ó, não basta só diploma, um bom currículo. Não. Você precisa ter disciplina, atitude, atualização, tudo isso ó, que a Fabiana falou. Responsabilidade do que está fazendo, mentalidade, né? Ou seja, você vê que a atitude, né, é mais até do conhecimento. O conhecimento você precisa ter, porque, vamos dizer assim, parte de todos tem que buscar o conhecimento. E aí, o que vai diferenciar? É essa atitude, é a disciplina, é a responsabilidade, né? E eu coloco aqui também a autogestão. Exatamente. Né? Ou seja, o que é autogestão? As pessoas procuram muitas vezes, até nas faculdades, aprender a fazer gestão de uma empresa. Agora, e a gestão da sua própria vida? Né? Como você está com o seu corpo, como você está com as suas emoções, como você está no seu lado intelectual? Tem desenvolvido, que né, meu pai foi fazer faculdade com 70 anos, você lê um livro pelo menos por mês ou não? E o seu lado de espiritualidade, como você falou, você se identifica, você sabe por que você está nesse mundo, o que você pode melhorar nesse mundo, né? O que você pode melhorar um amigo seu que está do teu lado, o que você pode ajudar as pessoas fazendo o quê? Né? Isso é espiritualidade, é você se encontrar um motivo, um significado. Né? E importante também, que você falou, mas na outra pergunta que eu anotei aqui, é também o lado relacional, dos relacionamentos. Né? Então, vocês lá, é uma empresa familiar, tem um relacionamento entre a família, mas tem todo um relacionamento de uma grande família que vira empresa, não é? Com certeza. E como é que é isso, essa parte de relacionamento? Vamos falar mais sobre isso, sobre a importância, porque eu coloco muito assim, de que também como líder, você precisa dar significado aos liderados, ou seja, ele tem que entender que ele pertence, ele tem que ter aquele senso de pertencimento. Sim. E perceber que aquele osso, vamos dizer assim, que está sendo vendido lá para a Suíça, lá para não sei aonde, ele participou. E isso faz com que ele se ache importante, porque e ele continue fazendo aquilo muito bem feito. Não é? O que você acha disso? Com certeza. Eu falei lá no começo, uma empresa sem uma equipe não é nada. E quando era só eu e o Paulinho, a gente conseguia fazer X pecinhas. Hoje a gente faz milhões, né? Então, sem uma equipe, eu não chegaria em lugar nenhum. E tem um que vende, tem o que compra. Além de você ter essa importância da equipe, de você fazer com que o ambiente fique, né? Porque tem gente que não consegue, sabe que precisa de equipe, mas não consegue montar a equipe. Isso que eu estou tendo. Todas as pessoas ali têm a sua importância. A menina da porta, a faxineira, qualquer um, sem aquilo, a empresa não trabalha, não serve para nada. Né? Toda a estrutura, todo o que a gente desenvolveu, todo o reconhecimento, sem todas as pessoas que fazem parte dessa cadeia, né? uma grande cadeia, uma grande união ali, né? Uma grande rede, sem todas as peças do quebra-cabeça, não funciona. Então, assim, com certeza, passar esse reconhecimento, esse carinho para a equipe é muito, muito, muito importante. A gente pede para os líderes, principalmente, que tenham o respeito, o carinho na hora de falar. É lógico que no dia a dia, na pressa, às vezes no nervoso,
não é todo um conto de fadas, mas vamos voltar para o centro, vamos voltar para qual é a sua essência de ser educado, de ser respeitoso. Quem está na sua frente é um ser humano, né? Então, e empoderar todas essas pessoas ali. Mas eu volto no que a gente estava falando agora, que auto tudo. A gente tem que se é uma autogestão, uma autorresponsabilidade, uma automotivação. E o que você faz da sua vida quando algo não acontece? As pessoas hoje em dia se sentem muito frustradas. Eu percebo essa frustração. E você lida com isso como? Ficando no vitimismo, no mimimi? Ou falando tal que eu vou aprender com isso e eu vou para frente. Então, as pessoas também têm que querer fazer parte da equipe, têm que querer buscar esse reconhecimento, têm que partir também para estar, né, no núcleo. Muito bom, isso é fundamental, e por isso que tem pessoas que continuam na empresa e tem pessoas que saem, né? Porque tem gente, eu não tive sorte, eu não fiquei. Pense bem, como foi o seu comportamento. E isso que você falou também tem muito que me passou aqui, que eu escrevi. As pessoas, quando elas vão trabalhar numa empresa, elas não têm que ir para sobreviver, ou seja, para ganhar o salário e viver com aquilo. Não, ela precisa ir para viver uma vida, né? Porque, teoricamente, nós temos 24 horas por dia, você dorme 8 horas, você fica 8 horas no ambiente de trabalho. Se você não estiver vivendo nesse momento, é uma pena de você estar simplesmente sobrevivendo. Eu costumo dizer que, vou rasgar assim, é chato ter que trabalhar. Ninguém vai assim, ninguém não, né? Mas você tem que levantar, tem que ir lá todo dia, das 7 às 5 da tarde, você tem o compromisso, você tem que fazer. Vamos fazer gostoso, né? Como que a gente pode melhorar? E o que eu estou fazendo? Como que eu posso gostar do que eu estou fazendo? E se não gostar, tá tudo certo, vai procurar alguma coisa. Mude, né? Não fica estagnado numa coisa que não goste. Não fique reclamando, se fazendo de vítima, que você falou muito bem também. Eu acho que a gente tem que buscar exatamente o que você falou. A gente tem que buscar uma coisa que a gente goste, porque a gente vai viver 8 horas por dia ali. 5, 6 dias por semana. Então, eu tenho que gostar do que eu estou fazendo isso vai fazer parte do meu dom. A gente não veio no mundo para ficar em casa olhando para o teto, assistindo televisão. A gente veio para produzir, para contribuir com a humanidade de alguma forma. Então, como eu estou contribuindo com a humanidade? O que o meu trabalho está trazendo de bom para o mundo? Muito bom. E olha só, a gente ficou batendo papo e começou a ter um chat lá para toda hora tá virando aí. O Vinícius, se você puder até voltar para trás, que só para a gente ver mais comentários. Não é? Tem aqui, vamos lá, a Evelyn Maier, né? Evelina, desculpa, nossa, estou enxergando mal aqui. Acompanhei seu início em casa junto com os filhos. Olha só, que bacana. Evelina mentora. É mentora sua? Que bom. O Marcos Tochetti, que diz assim: tenho muito orgulho em fazer parte dessa equipe há 11 anos. Que bom, parabéns, Marcos. A gente puxa a orelha, né? Marcos? Mas assim que é. Você sabe que, mesmo lá no Karatê, quando a gente fala assim, faz isso, corrige isso, é porque a gente gosta da pessoa. Isso. Porque se você não gostasse da pessoa, você deixava ela ou até dispensava. Então, se está preocupado com ela até na sua própria melhoria, é porque vocês gostam dele. Quando cai na indiferença, daí cai já na perdeu, indiferença, né? aí deixa de gostar. E a Evelina novamente coloca aqui, que felicidade ver você falando um exemplo para qualquer mulher ou líder. Tem a Priscila. Peraí, está cortando aqui. A Priscila Oliveira, ela colocou aqui: que conselho você daria para uma mulher que quer começar hoje? Olha que eu sou meio dura. O conselho é: acredite em você, como eu falei, vai buscar alguma coisa que você goste de fazer, porque você vai ficar bastante tempo fazendo isso.
aprenda, dê o seu melhor, com paciência, porque muitas vezes o resultado ele não é instantâneo. São muitas horas em cima para você conseguir, para você chegar no que você pode denominar de sucesso, de tranquilidade, de realização. Então, são muitas etapas, mas tudo começa a partir do momento que você acredita em você e no que você quer fazer, e você não mede esforços, não mede nada, assim, parâmetros para conseguir aquilo. Vai buscar ajuda de outras pessoas, vai passar o seu dia. Quem está começando, não tem hora para começar e para terminar, não. Quem está começando tem que fazer a coisa virar. Então, é isso que eu dou de conselho. A gente, olha, nossa empresa, até hoje, é uma das 3 únicas no mundo que tem as 3 áreas, odontologia, ortopedia e veterinária, tem parte para treinamento e para demonstração, os modelos para treinamento e para demonstração. Então, você imagina, são 30 anos e ainda é uma das únicas. Eu acreditei. Você acha que eu acreditei pouco? Você acha que a gente tem... não acha nem nomenclatura, muitas vezes, para os produtos e tudo. Então, é persistência. É você estar ali, você acreditar que disciplina é o que você faz quando ninguém está te aplaudindo. É ter disciplina, ter motivação e disciplina. Muito bom, Fabiana. Fabiana, eu queria te presentear. A gente está já com 1 hora, a gente vai ter que terminar, o tempo passa, tem um monte de coisas, né, que a gente ainda podia falar, e a gente vai falar um outro dia, tá? Mas eu queria presentear com 2 livros. Um livro foi que eu escrevi junto com outros colegas. Na verdade, a editora Buzz me convidou para escrever um dos capítulos falando sobre autogestão, né, que é a minha especialidade, e nesse livro tem empreendedores de vários setores, né? Na verdade, acredito que são, acho que 20 empreendedores que escreveram um capítulo cada um contando as suas dificuldades, as suas histórias. Então, Empreender, tá? É o livro da Buzz, que você que gosta e quer empreender, ou mesmo você que já faz empreendimento, quer saber mais de histórias aqui reais, né? Porque aqui, na verdade, cada um falou de si próprio, para justamente contar como foi o desenvolvimento, né, dos empreendimentos. Que normalmente o empreendedor, é importante dizer isso, empreendedor é um perfil, não é um cargo. Por exemplo, você pode ser empresário e não ser empreendedor. É aquele empresário que tem uma lojinha e continua fazendo aquilo durante 30 anos, a mesma coisa. Provavelmente ele vai quebrar e vai sair do mercado. Mas ele não é um empreendedor, ele simplesmente montou uma empresa. Um empreendedor pode ser funcionário, pode ser um funcionário. Em grandes empresas, às vezes você tem um cargo que você pega uma pessoa que vai buscar novos horizontes, novas tecnologias, ele tem que ser um perfil de empreendedor, mas ele é um funcionário da empresa, é um grande executivo que vai fazer. Agora, existe também, claro, o empreendedor que é empresário, né, que é o mais comum daqueles que têm sucesso. Então, tudo aqui tem nesse livro, e eu estou passando para você. Muito obrigada. Para você e o Paulo aí ler. Eu quero, né, e desenvolver ainda mais. Eu já até escrevi. Já pôs? Porque Cadê? eu escrevi aqui no capítulo que eu escrevi. Tá bom. Então ele está mais por dentro aqui. Tá, vamos ver. E esse aqui é o livro Kaizen, que é o livro que eu escrevi solo, né? É o 5º livro, que aqui eu coloco o quê? Técnicas de gestão. Eu, por exemplo, fiz especialização pela USP naquela época chamava gerenciamento, né? Hoje a gente fala mais gestão, mas era gerenciamento, que na verdade era gerenciar, era fazer a gestão de empresas. E também juntando com a filosofia oriental, com a filosofia Kaizen, que é de melhoria contínua, que eu estudei depois mais tarde, e eu percebi que eu já aplicava isso na minha vida sem ter consciência daquilo. E a partir do ponto que eu tive consciência da metodologia, eu falei, poxa, eu vou usar mais isso agora consciente. E a coisa foi dando ainda mais certo. E aí, os livros que existem no mercado sobre Kaizen são livros técnicos. Por exemplo, a Honda pratica, a Toyota, a Nestlé
todo esse tipo de gestão para empresas. E aqui eu peguei essa gestão e coloquei para a própria vida. Então, para você melhorar o teu corpo, tua mente, tanto o lado espiritual, o lado mental, como racional, né, o intelectual, o lado emocional, o lado da sua espiritualidade, o lado relacional, o familiar, que é muito importante também, e o financeiro. Quando eu dava aula de empreendedorismo, tinha muitos que falavam assim, Júnior, eu quero aprender a fazer um planejamento estratégico da empresa. Eu falei, beleza, então tá. Agora deixa eu te perguntar, qual é o planejamento para a sua vida? O cara não tinha planejamento para a vida, ele quer aprender planejamento da empresa. Primeiro, o que você quer para você? Ele queria, por exemplo, liderar grandes equipes. Como é que eu faço para liderar grandes equipes? Primeiro, você se lidera. Ou seja, se você fala que às 7 horas da noite você vai na academia, você vai mesmo? Ou você fala que vai e você mesmo se engana? Ou seja, você não se lidera. Então, ou seja, a organização de uma empresa, ela vai acontecer principalmente muito melhor e mais bem feito diante de uma pessoa que se organiza, né? Primeiro por dentro. Então, por isso é a autogestão. Então, são 7 pilares da autogestão, utilizando a metodologia Kaizen para que você possa vencer na vida. Júnior, e me conta uma coisa. Qual é o principal desafio quando as pessoas começam a implantar a metodologia na vida? Tá. O desafio é o seguinte, um pouco de mudança de mentalidade. Por quê? Porque tem que perceber que as mudanças pelo Kaizen são passo a passo, aos poucos, para você conseguir as grandes conquistas. Vamos dizer um exemplo prático. Vamos dizer que você já deve, às vezes, ter conhecido alguém que queira perder 20 quilos em 2 meses. Ok? Tem pessoas que até perdem esses 20 quilos em 1 e 2 meses. Mas o que acontece é que é muito provável, volta tudo. E por que volta? Porque não criou um hábito alimentar, não criou exercícios físicos. Por exemplo, se eu falar assim, eu vou emagrecer 20 quilos durante 1 ano, e aí você mudar, vamos dizer, você toma refrigerante, passa a não tomar mais. Você toma um cafezinho com açúcar, você deixa de tomar. Mas isso aos poucos. Né? Na primeira semana você tira isso, na segunda semana, vamos dizer, na primeira você começa a andar 100 metros. Mas é pouco. Mas na segunda você vai andar 300 metros. Depois você já vai estar andando 1 quilômetro, depois talvez de 15 dias. Quando você vê, você já está correndo 5 quilômetros, depois de 6 meses. Mas é sustentável, não é uma coisa que fala assim, não, amanhã eu vou correr 5 quilômetros e eu nunca corri. Se eu fizer isso, eu até vou correr, mas depois não quero mais nunca mais correr, porque eu vou ficar com dor no corpo, a minha mente não se adaptou àquilo. Então, diante da sua pergunta, nós temos que ter método. Eu faço mentoria para empresários. Então, o que eu digo que é importante? Também um acompanhamento. Então, quando você tem um mentor, é como se fosse um personal, né, dentro de uma academia. Então, eu não preciso de personal, eu sei o que tem que fazer. Tá. Mas quando você tem um personal, você tem um horário marcado, ele vai te dar uma sequência de 3 vezes, com 10 exercícios, numa máquina, depois na outra. E se você não tem, às vezes você não vai fazer. Porque é aquilo que você falou. Com disciplina, você tem que fazer, mesmo que você não tenha vontade, mesmo que não tenha ninguém olhando, você vai e faz, e acabou. Então, esse tipo de coisa, ou seja, uma metodologia aliada a um acompanhamento, um mentor, alguém que possa te acompanhar, simplesmente, como é que está? Está fazendo? Tá, agora faz isso, vamos fazer aquilo, tal. Isso faz com que as pessoas, de forma gradual, comece a mudar a sua mentalidade. E a neurociência explica isso também. Porque pela neuroplasticidade, a gente tem a capacidade de a gente ir reorganizando os nossos neurônios e tornando aquilo que não é natural, natural. Ou seja, por exemplo, tem pessoas que começam a fazer karatê com uma certa idade, o primeiro mês é difícil.
Eu faço às 7 horas da manhã. Então, tem gente que pega e já desiste na segunda semana. Por quê? Porque o seu cérebro ainda, ele quer te proteger de coisas diferentes, porque ele quer o quê? Que você sobreviva. Então eu falo, para que você vai arrumar sarna para se coçar? Então o seu cérebro é contra você a princípio. Sim. Agora, para ele perceber que é bom, ele precisa ter um arranjo né, dos seus neurônios, ou seja, a neuroplasticidade, fazendo com que os seus cérebros, os seus neurônios comecem a perceber que aquilo está fazendo bem para você. E que aquilo vai tornando natural. Que não é uma ameaça. Que não é uma ameaça para a sua sobrevivência. Pelo contrário, está fazendo bem. E aí sim, a partir dali, você começa vamos dizer, a ter uma rotina diferente, um comportamento diferente. E eu digo que a motivação, ela vem depois. Você não começa nada por motivação. Você começa por disciplina. Por exemplo, você escova o dente por motivação ou por disciplina? Você escova o dente por disciplina. Por quê? Porque é uma disciplina com propósito. Porque, por exemplo, se você tem o propósito de ter uma boca saudável, seus dentes em ordem, você vai fazer por disciplina, não por motivação. Agora, por que você espera às 7 horas da noite ter motivação para ir na academia? Não espere motivação, vai por disciplina e acabou. É porque vai. Só que depois de um tempo, você começa a ter um corpo mais adequado, você começa a ter mais vontade de fazer as coisas, você começa a dormir melhor, e aí sim você tem um motivo para ação. Então a motivação ela vem depois. Então, tem muita gente que quer começar com motivação. Tem pessoas que falam para mim, Júnior, você faz uma palestra para mim de motivação? Eu, na minha cabeça, eu penso assim, não vou fazer de motivação, eu vou fazer de método e disciplina. Porque a motivação ela vem depois. Então é isso, eu acho que no fim acabei falando aqui, tinha mais coisas aqui para falar, mas eu quero agradecer você, fazia tempo que a gente não se conversava, né? A gente já teve uma época que a gente andou um pouco junto, e foi muito bom, fui na casa de vocês, né? Isso já faz acho que uns 10 anos atrás, e foi muito bom reencontrá-los. Um prazer, muito obrigada, Juliano. Que bom. E tudo de bom, muito mais sucesso, e agora Kaizena Nacional Ossos também. É isso aí. E eu só gostaria que você fizesse então só uma palavra final e a gente vai ter que se despedir. Eu agradeço o convite, agradeço a todas as pessoas queridas que estão vendo, que realmente sirva nossa conversa de inspiração, de reflexão, para cada um se perguntar o que eu posso fazer daqui para frente. Que bom. A gente vai encerrar e eu lembrei também que nós temos uma parceria com a revista Etapa, que inclusive é também responsável para selecionar o nome. E a Fabiana foi muito bem falada, né, pela Cléo Furquim, sendo que, na verdade, eu aqui falei, né? E o que você acha da Fabiana? Ela falou, tá certo, pode convidar. E aí foi então que a gente convidou e teve esse bate-papo gostoso. Até um próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.